Olá, internauta! Na unidade de hoje, o professor Edivaldo Nilo prossegue com o estudo de direito tributário. A você, internauta, eu desejo uma ótima aula e que aproveite ao máximo os seus estudos. Vamos acompanhar? Vamos nessa, continuando o aspecto material do nosso querido IOF, vamos falar sobre uma operação muito importante, a operação de factoring. Essa operação que é uma espécie de empréstimo, um adiantamento de valores que a empresa irá receber, o nosso querido Supremo Tribunal Federal, também chamado de Excelsior Pretório, considerou essa operação como uma espécie de operação de crédito. Isto é, incide IOF sobre a operação de factoring e o STF considerou isto como constitucional. Na minha opinião, considerou acertadamente. Então veja comigo aqui no slide, o que parece que eu estou falando sobre tênis, né? Slice, né? Veja aqui comigo no slide o nosso querido factoring. Então, o STF considerou constitucional a incidência do IOF sobre operações de factoring com o argumento de que, veja o que o Supremo Tribunal Federal falou, o âmbito constitucional de incidência possível do IOF sobre operações de crédito não se restringe, isso é importante, às práticas por instituições financeiras, de tal modo que, à primeira vista, a lei questionada poderia estendê-lo às operações de factoring quando impliquem financiamento, que é o factoring convencional. Quando, ao contrário, não se contém uma operação de crédito, o factoring, de qualquer modo, parece substantivar negócio relativo a títulos e valores mobiliários, igualmente susceptível de ser submetido por lei à incidência tributária questionada. Então aqui há dois pontos importantes. O que o STF disse, em outras palavras? Ele disse, o factoring, ou ele vai incidir como operação de crédito, que é o factoring convencional, ou ele vai incidir como operação relativa a títulos ou valores mobiliários. E isso é importante entender, porque se você for no artigo 63 do Código Tributário Nacional, você vai saber, e vamos falar isso aqui, que não pode haver incidência cumulativa de IOF. Ou seja, nas hipóteses em que ele pode incidir como operação de crédito ou como operação relativa a título ou valor mobiliário, se há uma primeira incidência como operação de crédito, não vai poder incidir como operação relativa a título ou valores imobiliários. Agora, se ele incide como operação de títulos ou valores imobiliários, não irá incidir como operação de crédito. Isto é, se incide de uma forma, não vai poder ocorrer a incidência acumulativa de outra. Né? Então, se incide como operação de crédito, não vai poder incidir como títulos ou valores mobiliários. Se incide como operação de títulos ou valores mobiliários, não vai poder incidir como operação de crédito. Mas, de uma forma ou de outra, irá incidir o IOF, como disse o Supremo Tribunal Federal. Agora veja a operação de factoring que acontece cotidianamente com as nossas empresas aí, qualquer tipo de loja, né, de um shopping center, normalmente faz uma operação de factoring. E aqui é importante você ver que o Supremo Tribunal Federal também entendeu que não é necessária que exista uma instituição financeira envolvida. Pode ser, sim, uma instituição equiparada à financeira autorizada pelo Banco Central. Ok? Então veja que a nossa querida operação de factoring, né, segundo definição doutrinária já cobrada em concursos públicos, é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita a empresa fomentada vender seus créditos gerados por suas vendas a prazo.
a uma empresa de factoring. O resultado disso é o recebimento imediato desses créditos futuros, o que aumenta seu poder de negociação, por exemplo, nas compras à vista de matéria-prima, pois a empresa não se descapitaliza. Então, qual é a vantagem, meu amigo, minha amiga, da operação de factoring? Hoje, vocês sabem que no nosso comércio, né, tanto varejista como atacadista, é comum a venda da mercadoria, a venda do bem em 12 vezes sem juros, 10 vezes sem juros, 6 vezes sem juros, 3 vezes sem juros. E o que é que faz a empresa? A empresa que vai receber esses valores no futuro, que são os créditos futuros, né? Ela faz um contrato de factoring com outra pessoa, e nesse contrato de factoring, ela recebe todos esses créditos vendidos a prazo, recebe à vista e paga um valor por isto. Claro, nada na vida é de graça. Então, aquilo que ela iria receber, né, no futuro, ela recebe no presente, mas paga em razão disso. Não deixa de ser uma espécie de modalidade de empréstimo. Então, por isso, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que incide IOF sobre a operação de factoring, pois essa operação pode ser constituída como uma operação de crédito no factoring convencional ou pode até mesmo ser considerada uma operação de títulos ou valores mobiliários, ok? Então perceba aqui comigo as vantagens e as desvantagens de uma operação de factoring. As vantagens da operação de factoring são as seguintes: a empresa recebe à vista suas vendas feitas a prazo, melhorando o fluxo de caixa para movimentar os negócios. Agilidade e rapidez nas decisões. Claro, a empresa tem agilidade e rapidez na decisão quando tem dinheiro no bolso. Né? Tendo dinheiro, tudo fica mais simples para a empresa. Ok? O planejamento da empresa durante aquele período sai de forma mais rápida. Possibilita a compra de matéria-prima à vista, gerando vantagens e competitividade. Ok? E aí, pessoal, vem essa decisão do STJ que vamos comentar. Que essa decisão do STJ, né, já é uma compreensão também do Supremo Tribunal Federal, que não é necessário para que incida o IOF que exista uma pessoa jurídica na operação, pode ser também uma pessoa física. Então diz o STJ. STJ já considerou legal a incidência do IOF sobre o resultado de mútuo, seja a operação praticada por pessoa física ou pessoa jurídica. Isto é, não é necessário que haja nessa operação apenas pessoas jurídicas. Uma pessoa física emprestando dinheiro para uma pessoa jurídica ou uma pessoa jurídica emprestando para uma pessoa física, de qualquer sorte, vai incidir o IOF. Assim, o STJ entende que a operação praticada por pessoa física ou jurídica, comercial ou industrial ou equiparada às instituições financeiras, é legal a incidência do IOF. Um dos fundamentos das decisões do STJ é que não se exige a participação de instituição financeira para fins de incidência do IOF. Em outras palavras, e isso aqui é importante que você entenda, se o contrato de factoring é feito por pessoas físicas, também pode incidir tranquilamente esse imposto, ok? Como você bem viu, essa operação pode ser considerada uma operação de crédito, um empréstimo, ou pode ser considerada também uma operação relativa a títulos ou valores mobiliários, ok? Então aqui 2 pontos em resumo, para você entender. É constitucional a incidência do IOF sobre a operação de factoring e também não é necessário que quem empreste um valor seja pessoa jurídica. Também se aquela pode incidir IOF quando o empréstimo é feito por pessoa física, ok? Então, pessoal,
Continuamos o nosso tema do IOF daqui a pouco com alguns questionamentos de concurso público. Um forte abraço. Muito bem, agora aproveite para consultar a aba do simulado e verifique se tem algum disponível para fazer. Sempre teste seu aprendizado para verificar o seu desempenho. Fique ligado e bons estudos!